Boa noite. Boa noite. Um PM e um ex-PM são presos suspeitos da chacina com 8 mortos da torcida organizada do Corinthians. Linha do metrô planejada para funcionar no ano passado só deverá entrar em operação em 2017. Sem acordo, os professores em greve estão preocupados com descontos no pagamento. Más notícias na economia, o desemprego sobe, as retiradas da poupança batem recorde. Congresso define direitos dos empregados domésticos. Agora só dependem de Dilma. Repórter brasileiro é preso ao cruzar a fronteira da Síria com a Turquia e será deportado. Um policial militar e um ex-PM foram presos hoje, suspeitos de participação na chacina na sede da torcida do Corinthians, Pavilhão 9, na zona oeste de São Paulo. O crime foi no mês passado. 8 pessoas foram assassinadas. Os presos foram interrogados durante todo o dia no Departamento de Homicídios. O soldado da Polícia Militar, Walter Pereira da Silva Júnior, trabalhava em Carapicuíba. O outro preso é um ex-policial. Rodinei Dias dos Santos foi expulso da corporação. A investigação até agora aponta para 2 motivos possíveis do crime: tráfico de drogas e dívidas. Na chacina, na sede da torcida Pavilhão 9 do Corinthians, 8 pessoas foram executadas a tiros em 18 de abril. Entre os mortos, 5 tinham antecedentes criminais. O alvo dos assassinos seria apenas uma pessoa: o ex-presidente da torcida, Fábio Neves Domingos, traficante de drogas, segundo a investigação. Ele foi um dos corintianos presos na Bolívia, acusados de lançar o sinalizador que matou um adolescente boliviano durante um jogo pela Copa Libertadores em 2013. Alguns dias depois do crime, o secretário de Segurança Pública, Alexandre Moraes, chegou a descartar a possibilidade de envolvimento de policiais. A hipótese principal era de que a ordem tinha partido de uma facção criminosa. Até o momento não há nenhum indício mais, não há nenhuma indicação da participação de policiais. Hoje, o governador Geraldo Alckmin atribuiu à Corregedoria da PM o mérito pela prisão dos suspeitos. Para o governador, desvios de conduta não são numerosos diante do tamanho da tropa. Nós temos, só na polícia militar, quase 100 mil policiais, 100 mil. Se pegar, incluir polícia civil e científica, mais de 130 mil policiais. E uma corregedoria muito firme e um trabalho de investigação. Tanto é que foi esclarecido, foram presos e terão outros ainda que estão em investigação. O secretário da Segurança Pública, Alexandre de Moraes, falou agora há pouco sobre as prisões. O secretário de Segurança Pública, Alexandre de Moraes, confirmou em uma coletiva de imprensa nessa tarde que os 2 presos são um ex-policial militar que foi expulso da corporação por envolvimento com tráfico de drogas e um policial militar também que atuava no 33º Batalhão de Carapicuíba, na Grande São Paulo. Um outro policial militar também é investigado. Comprovado que praticou esse crime, ele não é um policial militar, ele é um bandido. Com farda, é um bandido utilizando farda e como tal será tratado. Os 3 teriam sido reconhecidos por uma testemunha que é sobrevivente da chacina. A linha de investigação da polícia é que o crime teria ocorrido por uma dívida de tráfico de drogas entre o ex-policial militar, que era integrante da torcida organizada Pavilhão 9, e o ex-presidente da torcida, Fábio Domingos, morto na chacina. O ex-policial, ele é o sócio número 9 da Pavilhão, tendo inclusive tatuado, né, o irmão Metralha no seu corpo. Inclusive é ex-policial porque foi expulso da Polícia Militar por tráfico, em virtude de participar de tráfico de entorpecentes. Esse foi o motivo da expulsão dele da Polícia Militar. O esclarecimento desse crime da torcida Pavilhão 9 desmascara a política, melhor dizendo, infantil do governo de São Paulo de enfrentar os casos mais graves. Para os tucanos daqui, basta negar a realidade que está na cara de todo mundo e pronto. Para eles, o problema está resolvido. O governador Alckmin já declarou N vezes que não falta água em São Paulo.
Pronto, resolvido o problema. Depois, Alckmin disse que não há greve dos professores. Pronto, resolvido mais um problema. O secretário de Segurança, Alexandre de Moraes, que nós acabamos de ver, contra todas as evidências e até o depoimento de testemunhas, disse anteriormente que não havia policiais envolvidos na chacina do Pavilhão 9. Será que eles subestimam a inteligência dos paulistas ou será que eles acreditam nessas próprias baboseiras? Moradores do Campo Belo, na zona sul da capital paulista, terão que esperar até 2018 para a chegada do metrô na região. O bairro será o último a receber uma estação da linha 5 Lilás. O atraso, segundo o governo do estado, foi motivado pela dificuldade nas desapropriações para o início das obras. A linha contará com 2 túneis, um para cada trem. A máquina, conhecida como Tatuzão e que abre caminho para o metrô, está na futura estação Brooklyn, bairro vizinho do Campo Belo. O equipamento tem quase 7 metros de diâmetro e rompeu a última parede de concreto que separa o túnel da estação. Foi uma estação que nós tivemos muitas dificuldades para desapropriação, para também realocar as pessoas que estavam morando aqui no derredor. Então, é uma obra mais complexa, porque nós integraremos também com o monotrilho da linha 17. Essa estação nós entregaremos em 2018. A linha 5 Lilás do metrô terá 11 estações. Vai ligar a estação Santo Amaro à Chácara Clabim. E até agora apenas 3 estão prontas. A previsão inicial é que ela começasse a operar no ano passado. O novo prazo, só 2017. Então a obra começou em 2012. Nós estamos em 2015. Por uma obra desse tamanho, que vê o tamanho da obra, é difícil você fazer em menos de 5 anos uma linha completa de metrô. Segundo Alckmin, em 2017, 9 estações da linha 5 Lilás do metrô serão entregues. 55% deste lote já estão prontos. São mais 20 quilômetros de extensão. 5.700 pessoas estão trabalhando na linha. Serão 4 integrações, 2 com o metrô, uma com o trem da CPTM e uma com o monotrilho. O governador garante que não faltará verba para a conclusão da obra. Nós temos recursos previstos no Tesouro que nós não cortamos. Nós cortamos custeio, cargos comissionados, instituições que não tinham mais, podiam enxugar, mas não reduzimos o investimento. E temos financiamento também, todos eles aprovados e em curso. O fotógrafo brasileiro Gabriel Chain foi preso ao tentar cruzar a fronteira da Turquia com a Síria. Paraense que vive aqui em São Paulo, ele é especializado em fotografar e filmar áreas em conflito pelo mundo. Ele deve ser deportado para o Brasil a qualquer momento. Gabriel Chain conversou com o Jornal da Gazeta por telefone nesta tarde. O fotógrafo está preso na cidade de Şanlıurfa, na Turquia, e falou de dentro da prisão. Não essa prisão que a gente está acostumado, mas é uma prisão diferenciada, uma porta blindada, com uma sala com vários policiais, tudo monitorado por câmera. Nós ficamos abertos, eles não trancam a porta. Gabriel chegou à Síria no dia 10 de abril. Quase um mês registrando imagens na cidade síria de Kobani, o fotógrafo brasileiro foi preso ao tentar cruzar ilegalmente a fronteira do país com a Turquia. A gente ficou mais ou menos umas 4 horas andando de lugar para lugar, assim, tentando conseguir uma brecha para fazer a travessia de forma segura. O guia nos chamou e falou, vamos agora nessa direção que eu vou cortar o arame que dá acesso à rodovia. É um arame farpado assim, de mais ou menos uns 10 metros de altura. Que a partir daí é onde ficam os militares turcos. O que a gente fez naquele momento foi deitar no chão e abrir os braços para que eles não atirassem contra a gente porque estava totalmente escuro. O brasileiro foi interrogado durante mais de 10 horas por autoridades do exército do país. Com ele estavam um fotógrafo alemão e um guia turco. Ele estava absolutamente esgotado, com muita fome, frio e amedrontados também de não saber o que ia acontecer a partir dali. Mas eles toda hora falando, não, vocês vão ser liberados e tal. A gente sem dormir e comeu essas 3 vezes, assim, a banana e os 2 pães,
A gente estava, eu estava meio tonto já querendo, eu falava para esse cara policial, eu estou me sentindo muito bem porque a gente está sem dormir tanto tempo e sem comer, isso é um absurdo. Eu falava para ele, vocês não podem estar fazendo isso com a gente, e ele ria. Não, você vai ficar bem, você vai ficar bem, você vai ficar bem. Tudo vai acabar daqui a pouco. Logo após a prisão, Gabriel publicou esta mensagem nas redes sociais. Ele explica que conseguiu acesso a computadores e celulares após negociação entre a Embaixada Brasileira e o governo local. Segundo o Itamaraty, o brasileiro será deportado. E isso pode acontecer a qualquer momento. Eu tenho família, todos eles estão desesperados com tudo que está acontecendo. Eu sempre soube que eu estaria sujeito a qualquer coisa, ou a morte, ou a prisão. E essa fronteira que divide países não é um obstáculo para mim. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. E já que falamos em Síria, já dura 4 anos a guerra de lá. E essa guerra já matou 220 mil pessoas. A matança de gente virou rotina, mas não é mais um modelo clássico de uma guerra civil, com insurgentes internos de um lado e do outro lado militares leais ao ditador Bashar al-Assad. É uma guerra que envolve vizinhos terroristas e mais grupos étnicos e religiosos de toda a região. Assad tem um único aliado na vizinhança, é o Irã. O regime xiita dos ayatollahs sabe que se o regime de Assad se desintegrar, o espaço político e militar vai cair nas mãos das forças radicais sunitas. Os terroristas do Estado Islâmico são aqueles de quem eles têm mais medo. Contra a ditadura da Síria estão agora se unindo a Turquia e a Arábia Saudita. Os dois países acham que os Estados Unidos não têm uma política séria e coerente e que estão apenas preocupados em bombardear posições do Estado Islâmico no Iraque. Vejam que é muito complicado, mas o importante agora é saber quem é que está ganhando os combates dentro da Síria. A luta por territórios esteve por meses em ponto morto, mas Assad sofreu derrotas importantes nas últimas semanas. As forças do governo perderam espaço no Nordeste e no Sul do país. O confronto foi com setores de uma oposição armada meio esquisita. Dentro dela existem até moderados que no passado receberam armas dos americanos. Mas existem também combatentes de uma das facções ligadas à Al-Qaeda. O próprio Assad admitiu dificuldades num discurso que fez ontem em Damasco. E para que as coisas fiquem ainda mais complicadas, a Síria está sob a suspeita da ONU e dos Estados Unidos de estar novamente utilizando armas químicas. A Síria já foi punida há 2 anos e destruiu, sob supervisão internacional, os arsenais químicos que ela possuía. Eu não sei no que é que tudo isso vai dar, mas sei que não vai ser coisa boa. É assim que o mundo gira. Boa noite. Após mais um ato dos professores em greve em São Paulo e reunião de conciliação no Tribunal de Justiça, o encontro terminou sem acordo. Mas os grevistas conseguiram reverter a decisão do governo do estado de não pagar os dias não trabalhados. A greve em São Paulo completou hoje 56 dias. O ato, convocado pelo Sindicato dos Professores na Praça da Sé, reafirmou apoio aos grevistas de outros estados, principalmente do Pará e do Paraná. O encontro teve adesão da CUT e de outras centrais sindicais, como a dos metalúrgicos, além de integrantes do movimento do Sem Teto. Em São Paulo, os professores pedem equiparação salarial e reajuste de 75,33%, além de melhores condições de trabalho. Mas a Secretaria Estadual da Educação afirma que nos últimos 4 anos já pôs em prática um plano de recuperação salarial e que o aumento acumulado foi de 45% no período. Outra queixa dos professores é sobre o corte na folha de pagamento pelos dias parados. A diferença nos olerites será aplicada a partir desta sexta-feira e será referente aos dias não trabalhados no mês de março, o primeiro mês da paralisação. A categoria alega que alguns docentes vão receber menos de um salário mínimo pelo pagamento daquele mês. Depois do ato, a APOESP participou de uma conciliação no Tribunal Regional do Trabalho, com integrantes da Secretaria Estadual da Educação. Alguns professores se concentraram na parte de fora do Tribunal de Justiça e fizeram barulho. A polícia acompanhou o grupo, mas não houve confusão.
Após quase 2 horas de conversas, o sindicato disse que não houve acordo em relação ao aumento salarial, mas a APOESP conseguiu na justiça o direito de que os dias descontados sejam pagos. O Estado deve ser notificado hoje ainda, tá? Para fazer valer o ressarcimento. O governo de São Paulo nega a legitimidade da greve e afirma que não há o que negociar com os professores, porque o último aumento foi há 8 meses. No dia 23 de abril, após a Assembleia na Praça da República, um grupo tentou invadir a sede da Secretaria Estadual da Educação e houve confusão. A polícia usou bombas de efeito moral para dispersar os manifestantes. Portas e janelas do prédio foram depredadas. Uma semana depois, após uma passeata que saiu da Avenida Paulista, um grupo atirou sacos de sal na frente da Secretaria de Educação. O protesto foi uma referência aos tempos em que os trabalhadores eram remunerados com sal, o que deu origem à palavra salário. Já no Paraná, professores da rede estadual se reúnem com a nova secretária de Educação para discutir as reivindicações da categoria. De manhã, os professores fizeram uma manifestação em frente à Secretaria de Educação em Curitiba. Depois, o sindicato se reuniu com a nova secretária de Educação, Ana Cumim, para discutir as reivindicações da categoria e a reposição das aulas. De acordo com os professores que participaram da reunião, a nova secretária se comprometeu a levar as reivindicações à Casa Civil e também à Secretaria de Administração. Mas, como não houve um acordo imediato, a greve continua. Ontem, Ana Cumim já havia anunciado que as férias de julho vão ser canceladas para que 200 dias letivos do ano sejam cumpridos. Ela assumiu o cargo de secretária de Educação ontem, depois do pedido de demissão de Fernando Xavier Ferreira. Funcionários da Fundação Casa Antiga FEBEM entram em greve. A paralisação afeta unidades do interior do estado e da capital paulista. A categoria pede reajuste de 28,16% e melhores condições de trabalho. De acordo com o sindicato, 30% dos funcionários devem continuar trabalhando e apenas serviços básicos serão mantidos, como alimentação dos internos, limpeza e visitas às famílias. Em nota, a Fundação Casa informou que as reivindicações estão sendo analisadas pelo governo estadual e que entre 2005 e 2014, os aumentos dados pela instituição chegaram a cerca de 86%, enquanto a inflação nesse período oscilou em torno de 68%. E hoje teve aquele friozinho gostoso, foi um dia típico de inverno aqui na capital paulista, com sol e um pouquinho de frio. Mas o tempo deve mudar no fim de semana com a chegada de uma frente fria que deve trazer chuva para São Paulo. Vamos à previsão com Luciana Magalhães. A massa de ar seco que está sobre o centro-sul do Brasil ganha força a partir de amanhã. Ela continua estacionada, deixando o tempo aberto, seco e as temperaturas amenas. E agora ela influencia também a maior parte do sudeste, desde o Espírito Santo, passando por boa parte de Minas Gerais, sul do Mato Grosso até o Rio Grande do Sul. Nas demais áreas o tempo fica instável, quente e com pancadas de chuva passageiras. Mas em Goiás, no Tocantins e no interior da Bahia, há risco de temporais amanhã. As máximas ficam em 31 graus em Aracaju e 27 graus em Campo Grande. E essa grande massa de ar seco predomina sobre São Paulo, deixando o tempo aberto com sol forte e sem previsão de chuva na maior parte do estado. Apenas o leste paulista continua com previsão de garoa pela manhã e à noite. No centro-oeste, amanhã a máxima será de 25 graus em Presidente Prudente e de 23 em Marília. Já no centro-norte, máxima de 25 graus em Araraquara e também em Ribeirão Preto. E na faixa leste, máxima de apenas 21 graus em São José dos Campos. E a sensação de frio aumenta na Grande São Paulo com a chegada de uma massa de ar polar. O sol não deve aparecer muito e pode ventar. Amanhã aqui na capital, muitas nuvens no céu com previsão de chuviscos. Friozinho de 19 graus. No sábado, sol entre nuvens, mas sem previsão de chuva. A máxima sobe para os 25. Mas no domingo, apesar do dia começar com sol, as nuvens aumentam e pode chover a partir da tarde, com risco de temporal. Máxima de 23 graus. Tornados atingiram o centro-sul dos Estados Unidos e cerca de 20 pessoas ficaram feridas.
Segundo a emissora The Weather Channel, especializada em meteorologia, pelo menos 29 tornados atingiram desde ontem os estados de Nebraska, Kansas e o Texas. Oklahoma foi a região mais danificada pelo fenômeno, que chegou a áreas residenciais. O Serviço Nacional de Meteorologia declarou situação de emergência. Em Oklahoma City, foram registradas inundações por causa das fortes chuvas, que levaram ao cancelamento de todos os voos no aeroporto da cidade. Árvores e postes de energia elétrica foram derrubados. Casas também ficaram parcialmente destruídas. O parecer da consultoria do Senado vê suposta atuação irregular do jurista Luiz Fachin, indicado pela presidente Dilma para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. De acordo com esse documento, Fachin atuou como advogado quando era procurador do Estado do Paraná, o que é proibido pela Constituição paranaense. Para tomar posse no STF, o nome de Fachin precisa ser aprovado no Senado, onde ele ainda será sabatinado. Fachin ainda não se pronunciou publicamente sobre a suposta irregularidade. O Supremo Tribunal Federal negou o pedido de liberdade a Renato Duque. O ex-diretor da Petrobras foi preso em março acusado de ter cobrado e recebido propina de empreiteiras para autorizar contratos na estatal. Em abril, o Superior Tribunal de Justiça já tinha negado outros 2 habeas corpus apresentados pelos advogados dele. Na semana passada, o STF libertou 9 executivos presos em novembro na Operação Lava Jato. A Câmara dos Deputados aprovou ontem à noite parte do ajuste fiscal proposto pelo governo. A medida provisória limita o acesso ao seguro-desemprego, ao abono salarial e ao seguro-defeso. O tempo de trabalho para requerer pela primeira vez o seguro-desemprego aumenta de 6 para 12 meses. O governo queria originalmente 18 meses, mas foi obrigado a recuar. A votação foi apertada, 252 a 227. O governo Dilma considerava a aprovação da medida provisória essencial para ajustar as contas públicas. Para o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, trata-se de uma vitória da sociedade. A sessão foi tumultuada. Houve bate-boca entre parlamentares, panelaço no plenário e retirada de sindicalistas das galerias. A aprovação só foi possível depois do PT fechar questão em favor da medida provisória. O partido, no início, era contra, mas o PMDB ameaçou não votar caso o PT não desse o apoio. Dos 64 deputados do PT, 54 votaram a favor. 9 não apareceram. E Wellington Prado, de Minas Gerais, foi o único petista a votar contra. O presidente da Câmara, o PMDBista Eduardo Cunha, disse que o PT fugiu da votação do ajuste para não ficar mal com seus eleitores. E que a medida provisória só foi aprovada porque deputados da oposição assumiram o desgaste de votar a favor do ajuste. A medida provisória aprovada na Câmara segue agora para a votação no Senado. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a aprovação do ajuste fiscal. Nesta primeira grande batalha legislativa envolvendo o pacote fiscal de Dilma Rousseff, a presidente se livrou de um vexame, mas foi por muito pouco. O placar foi apertado e houve traições generalizadas em todos os partidos ditos governistas. PT, PMDB, todos traíram. Alguns parlamentares fugiram do plenário para não mostrar a cara na vitrine. Outros foram lá e votaram contra mesmo. 2 fatores ajudaram a evitar esse fiasco para Dilma Rousseff. O primeiro foi o trabalho de articulação feito pelo vice-presidente Michel Temer. Temer entrou em áreas que um articulador político do PT não teria entrado. Ele afagou parlamentares, distribuiu cargos, fez promessas, ele diminuiu os riscos para o governo. E o segundo fator, que tem a ver com o primeiro, foram os votos que o governo obteve nos partidos que não integram a coligação governista. São partidos de oposição ou partidos que se autoproclamam independentes. Nesse universo, o governo obteve 19 votos. Sem esses votos, Dilma teria sido derrotada na Câmara dos Deputados. E parte desses votos foram obtidos por Temer. No caso mais eloquente, o vice-presidente chamou para um almoço 8 deputados do DEM, oposicionista ferrenho, e obteve 8 votos do DEM. Então, a primeira constatação a fazer é que o bloco congressual de Dilma Rousseff virou um queijo suíço, tem buraco para todo lado. E a segunda coisa é uma pergunta, é preciso responder uma pergunta. Qual será o efeito prático deste pacote fiscal? Do ponto de vista econômico, o governo diz que sem esse pacote vai ser o caos, a crise se aprofunda.
E do ponto de vista político, quais serão os efeitos? Bem, os efeitos não são nada favoráveis a Dilma Rousseff. O que a presidente está fazendo é mexer em benefícios trabalhistas. E ela está mexendo não para elevar os benefícios, mas para diminuir. Ao fazer isso, ela mexe com uma clientela, com um pedaço do Brasil que normalmente vota no PT ou nos candidatos vinculados ao PT. Isso não ajuda, evidentemente, a melhorar a imagem da presidente, muito pelo contrário. Dilma hoje já não fala na televisão com receio de ser gongada por panelaços. Ela tem restringido as suas viagens pelo país com receio de ser vaiada. Se tudo der certo no Congresso, se tudo for aprovado como deseja o governo, a presidente corre o risco de se transformar numa condenada à clandestinidade do gabinete presidencial. Boa noite. Morreu aos 73 anos o ex-ministro de Minas e Energia, Rodolfo Tourinho Neto. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês. A causa da morte não foi divulgada. Tourinho Neto era presidente executivo da Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base, a ADIB, e foi ministro de 99 a 2001, na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele também foi secretário da Fazenda e senador pela Bahia. Em nota, a presidente Dilma Rousseff lamentou a morte de Tourinho Neto, a quem classificou como um homem público com elevado compromisso com seu país e com seu povo. A taxa de desemprego subiu nos 3 primeiros meses deste ano e chegou a 7,9%. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. A região Nordeste foi a que apresentou a maior alta. A taxa de desocupação no Nordeste, a maior do país, foi de 9,6%. Já a região Sul registrou a menor taxa de desemprego de 5,1% nos 3 primeiros meses do ano. Na análise por estados, os 2 extremos ficaram com o Rio Grande do Norte, onde o desemprego atingiu 11,5%, e com Santa Catarina, onde a taxa chegou a 3,9%. Os números fazem parte da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que substitui a tradicional PNAD anual e a pesquisa mensal de emprego. De acordo com o IBGE, a população desocupada cresceu 23% em relação aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2014 e 12,6% em relação aos 3 primeiros meses do ano passado. A PNAD também apontou diferenças significativas na taxa de desocupação entre homens e mulheres. No primeiro trimestre de 2015, a taxa ficou em 6,6% para homens e 9,6% para as mulheres. O desemprego para quem tem ensino médio incompleto é maior entre todos os grupos, chegando a 14%. No caso de quem tem ensino superior incompleto, o índice foi de 9,1% e para aqueles com nível superior completo, atingiu 4,6%. Nossa comentarista de economia, Denise Campos de Toledo, fala sobre os números do desemprego e as perspectivas do mercado de trabalho. A desaceleração da economia pegou com mais intensidade o mercado de trabalho, tanto pelo corte de vagas como pelo aumento da procura por uma colocação. Muita gente está buscando reforço para a renda familiar diante do aperto provocado pela alta da inflação, de impostos, de juros e até pelo desemprego. Sem querer ser pessimista, nas condições atuais da economia, há uma boa probabilidade de o desemprego crescer ainda mais. Há uma desaceleração geral de atividade, mais forte na indústria e na construção, mas que também já prejudica o comércio e os serviços e sem perspectiva de reação a médio prazo, até por fatores políticos que também mexem com a confiança. Se tudo caminhar dentro do previsto, principalmente o ajuste das contas do governo, a economia pode começar a respirar melhor mais para o final do ano. Até lá, o aperto vai continuar. Alguns fatores que têm contribuído para a desaceleração podem até ganhar força, como os juros. Hoje, saiu a ata da reunião da semana passada do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, e o recado foi claro: os juros devem subir mais, porque o que foi feito até agora ainda não foi suficiente para garantir que a inflação, hoje acima dos 8% ao ano, caminhe para o centro da meta de 4,5% no final do ano que vem. É esse o objetivo do Banco Central. Encarece o crédito para derrubar a demanda e junto à inflação. O desemprego em alta, na visão do Banco Central, pode ajudar na medida em que freia mais o consumo e, com o consumo em queda, o comércio, a indústria, os prestadores
prestadores de serviços seguram os aumentos. Agora é um ciclo negativo. A demanda cai, as empresas, além de segurarem os reajustes, demitem para se adequarem à nova realidade. E o desemprego maior derruba mais ainda a atividade econômica. É ver quando e como esse ciclo vai ser revertido. Os juros só vão voltar a cair quando a inflação ceder de fato. O dinheiro do governo vai continuar curto, inclusive porque a meta é de um saldo maior das contas em 2016. Resta o estímulo às exportações e aos investimentos com capital privado, na infraestrutura, por exemplo, com um novo modelo de concessões. Mas nada disso vai acontecer de uma hora para outra. A previsão é que a economia cresça 1% no ano que vem. 1% sobre uma base ruim, já que agora, em 2015, devemos ter uma retração entre 1% e 2%. Eu volto na segunda. Até lá. Outra notícia ruim, a poupança tem o pior abril da série histórica iniciada há 20 anos. De acordo com o Banco Central, as retiradas superaram os depósitos em 5 bilhões e 800 milhões de reais no mês passado. Neste ano, as retiradas da poupança já somam 29 bilhões de reais. O número supera as retiradas de todo o ano passado, que foram de 24 bilhões. CPI da Petrobras aprova a convocação de ex-deputados federais presos durante a Operação Lava Jato. Serão ouvidos André Vargas, ex-PT, Luiz Argolo, do Solidariedade, e Pedro Correia, do PP. Os três estão presos em Curitiba, acusados de envolvimento no esquema de corrupção da Petrobras. Segundo a Polícia Federal, empresas de André Vargas e do irmão dele, Leon Vargas, eram subcontratadas para fornecer material publicitário para o Ministério da Saúde e para a Caixa Econômica Federal. Vargas foi cassado no ano passado. O ex-parlamentar petista é investigado ainda por ter usado um avião alugado pelo doleiro Alberto Youssef. Luiz Argolo também é suspeito de ter ligações com Alberto Youssef. Segundo a Polícia Federal, há indícios de que o ex-deputado do Solidariedade era cliente do doleiro, repassando dinheiro de origem ilícita, intermediando contatos em empresas, recebendo pagamentos, inclusive tendo suas atividades operacionais financiadas por Youssef. Pedro Correia já cumpria pena por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, condenado no processo do mensalão petista. Agora, na Lava Jato, o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, disse que ele recebeu propina no valor de 5 milhões e 300 mil reais. Durante a sessão da CPI, o deputado Paulinho, da Força, pediu a convocação do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O deputado argumentou que servidores do Ministério Público Federal reclamam de vazamentos de informações da Operação Lava Jato, a partir de uma empresa que teria sido contratada irregularmente. Na carta, os servidores acusam de descontrole sobre as informações decorrentes da Operação Lava Jato, redundaram em vazamento que colocaram em dúvida a legitimidade da atuação da institucional do Ministério Público. O requerimento de Paulinho ainda vai ser votado. A comissão ouviu ainda o presidente da Sete Brasil, Luiz Eduardo Guimarães Carneiro. Ele disse que a Operação Lava Jato atrasa pagamentos de estaleiros e que mais de 100 mil empregos estão em risco devido à investigação. A empresa é acusada de pagar propina no esquema de corrupção da Petrobras. Quando se olha de pertinho a política brasileira, temos a impressão de estar assistindo àqueles filmes em que nunca se sabe direito quem é o bandido e quem é o mocinho. Aqui no Brasil, os políticos são eleitos com dinheiro de empreiteiras desde que existem políticos, dinheiro e empreiteiras. Na eleição de poucos meses atrás, as empreiteiras envolvidas nos desvios da Petrobras, que a gente vê todo dia, doaram dinheiro à torto e direito. 78 milhões de reais foram para 2 partidos. Qual dos dois é o herói? Qual é o bandido? Quem levou mais das empresas corruptas e corruptoras? Dados do Tribunal Superior Eleitoral, portanto insuspeitos, mostram que o PT ficou com cerca de 30% e o PSDB com mais. Os tucanos abocanharam 42% do dinheiro dessas empresas tão boazinhas. Tem filme que é assim mesmo. O enredo no começo nos leva a pensar numa coisa, mas o final acaba sendo uma surpresa. No caso, desagradável. Depois de 2 anos da aprovação da proposta de emenda à Constituição, que ficou conhecida como PEC das Domésticas, o Senado concluiu ontem a votação do projeto. Veja como ficam os direitos dos trabalhadores domésticos. A regulamentação define mais 7 direitos do trabalhador doméstico. Agora que já foi regulamentada pelo Senado, a proposta aguarda sanção presidencial.
Adicional noturno. O projeto define trabalho noturno como realizado entre 10 da noite e 5 da manhã. A remuneração do trabalho noturno deverá ter acréscimo de 20% sobre o valor da hora diurna. FGTS. O trabalhador passa a ter direito ao depósito do FGTS por parte do empregador de 8% do salário. Seguro-desemprego. Quem for dispensado sem justa causa terá direito a seguro-desemprego no valor de um salário mínimo, por até 5 meses, conforme o período em que trabalhou. Salário-família. O texto também dá direito ao salário-família, que é um benefício pago pela Previdência Social. O trabalhador autônomo com renda de até R$ 725,02 ganha R$ 37,18 por filho de até 14 anos incompletos ou inválido. Auxílio creche pré-escola. O pagamento de auxílio creche dependerá de convenção ou acordo coletivo entre sindicatos de patrões e empregadas. Seguro contra acidentes de trabalho. Pelo texto aprovado no Senado, as domésticas passam a ser cobertas por seguro contra acidente de trabalho, conforme as regras da Previdência. Indenização em caso de despedida sem justa causa. O empregador deverá depositar mensalmente 3,2% do valor recolhido de FGTS em uma espécie de poupança que deverá ser usada para o pagamento da multa dos 40% de FGTS que hoje o trabalhador tem direito quando é demitido sem justa causa. O Congresso Nacional promulgou hoje a emenda à Constituição que amplia de 70 para 75 anos a idade para a aposentadoria compulsória dos ministros dos tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União. A PEC da Bengala, apelido jocoso como ficou conhecida, na prática tira da presidente Dilma Rousseff a indicação de 5 novos ministros para o Supremo Tribunal Federal. O governo era contrário à proposta. E vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. E o nosso convidado de hoje é o deputado estadual pelo PT, Enio Tato. Ele é o primeiro secretário da Assembleia Legislativa de São Paulo. Deputado, muito obrigado por estar aqui conosco no Jornal da Gazeta. Boa noite, Gamberini. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado. Quando a gente pensa na Assembleia Legislativa de São Paulo, a gente vê que a oposição lá, ela é muito fraquinha. Vocês fazem pouco barulho na oposição ao governo tucano de São Paulo. Por que isso acontece em São Paulo? Você sabe por quê? Porque nós somos em 14 deputados do PT, mais 2 do PSOL e mais 2 do PCdoB, dá 18. 18 deputados em 94, o governo tem uma maioria massacrante. Mais de que isso, a tática nos mais de 20 anos do governo do PSDB é uma de você massacrar e não dar oportunidade para a Assembleia Legislativa fazer seu papel, de legislar, já que a gente não pode apresentar projeto nenhum que é vetado. E principalmente de fiscalizar, que você fiscaliza através de requerimentos e através de CPIs. Só para você ter uma ideia... Mas isso não é do jogo? É do jogo, mas aqui em São Paulo... Vocês perderam a eleição. É diferente, por exemplo, em Brasília tem CPIs, na Câmara Municipal tem CPIs, onde o PT governa. Em qualquer outro estado tem, aqui em São Paulo não tem. Só para você ter uma ideia, dia 17 de janeiro, primeiro dia de sessão na Assembleia Legislativa, sabe o que eles fizeram com a maioria dos parlamentares? O quê? Eles protocolaram 15 CPIs, tudo no mesmo horário. Protocolar 15 CPIs significa você preencher os espaços durante os 4 anos, sendo que não tem possibilidade nenhuma mais de se protocolar uma CPI, porque a CPI é aberta de ordem cronológica. Tá. Agora você vai perguntar para mim, que CPIs? Tudo aquilo que não atinge o governo do Estado. Por exemplo, da obesidade infantil, CPI da dengue, CPI do crack, CPI para apurar os acidentes em trens. Mas isso não é reflexo da pouca expressão e até da expressão decrescente da bancada do PT em São Paulo? Vocês tinham 22 deputados, hoje vocês têm 14. É verdade, mas também é uma forma de você não deixar apurar nada num governo de um estado tão importante como é São Paulo. Passou a reportagem aqui da linha 5 do metrô, coincidentemente é da minha região, de Santo Amaro. Essa linha 5, ela começou em 2003 com Mário Covas. Você sabia que essa linha é a que causou o problema do Transalão, o problema da Alstom e da Siemens, e que até hoje não foi concluída, não passou de Santo Amaro? Foi aquela linha que um jornal, inclusive, divulgou 6 meses antes,
quem ia ganhar a concorrência. Portanto, o papel da Assembleia Legislativa era de ter CPI e de apurar, né, fiscalizar. Não é só a bancada do PT, mas de todos os 94 deputados. Infelizmente, o Palácio do Governo, o governador, tanto o Serra como agora o Alckmin pela segunda vez, eles orientam a sua bancada para não deixar acontecer nada. Por isso que não tem CPI, por exemplo, da água, com toda essa crise, né? O que teve foi agora um prêmio para a população de 15,2% de aumento, não tem CPI do trem-salão e não tem CPI de todos os escândalos que tem no estado de São Paulo. Vamos falar um pouco da questão nacional? Vamos. O PT, no cenário nacional, está mal na fita, né? Para usar uma expressão bem popular e juvenil. O João Vacari Neto foi detido, foi solto e continuou tesoureiro do partido, foi preso como tesoureiro do partido. Isso aconteceu por ingenuidade do PT ou por incompetência? O nosso presidente acabou de falar no programa do PT que qualquer petista que esteja envolvido e que seja comprovado será expulso do PT. Espero que os outros partidos façam o mesmo. A diferença é que o que acontece com o PT é apurado. Com os demais partidos, não é. Deputado. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, do financiamento de campanha, que é o câncer do Brasil, financiamento privado, né? A mesma empresa, ou as mesmas empresas que doam para o PT é propina. Não, os outros partidos parece que é legal. Eu acabei de dar a notícia da distribuição de verbas e nós mostramos que o PSDB recebeu mais das empreiteiras. Mas, voltando à citação do Rui Falcão, ele disse que quem for condenado vai ser expulso do partido. Zé Dirceu foi condenado? Genuíno foi condenado? Foram condenados? Não, o presidente Rui Falcão falou a partir dessa semana. Ah, é a partir dessa semana? A partir dessa semana. Passado não vale? Quem foi condenado no passado continua no partido? Teve diversos que foram expulsos ou eles se desfiliaram do PT. Né? Eu, particularmente, acho que tudo aquilo que for comprovado, que petista que se meter em malfeitos, ele tem que ser expulso do partido. Mas só a partir de agora? Não, no passado também. Ué, mas e o Zé Dirceu e o Genuíno? O Zé Dirceu é problema, problema do partido, que o partido avaliou que nessa medida, nesse processo do mensalão, a gente sabe que também só os do PT que foram julgados e condenados, inclusive presos, né? Por exemplo, você deveria fazer uma pergunta, por que o presidente do PSDB, o Anastasia, até hoje ele não foi julgado, né? Está lá e não foi, vai estar prescrevendo a causa dele sem apurar. E é o mesmo processo do mensalão que os do PT Essa pergunta eu faço, mas não a um deputado do PT. Essa pergunta eu posso dirigir a outros órgãos. A um deputado do PT eu cobro ações do PT. Mas nem sempre é feita. Nem sempre é feita. Por exemplo, o comportamento do PT no ajuste fiscal. O senhor defende o ajuste fiscal que está sendo feito? Alguns ajustes precisam ser feitos. Por exemplo, o seguro-desemprego virou uma bandalheira, né? Virou uma fábrica de desempregos. Agora, eu acho que esse ajuste não pode cair sobre o trabalhador, sobre o assalariado. Eu acho que, por exemplo, o presidente nosso, o Congresso, deveria tributar as grandes fortunas, né? Mexer no setor financeiro, que mesmo com a crise, com desemprego, com a economia em excesso, né, os bancos estão tendo lucros. Então, eu acho que quem teria que pagar é quem ganha muito dinheiro, e ganhou e continua ganhando, e não os trabalhadores. Deputado, uma última pergunta. Como é que vocês vão enfrentar a candidatura de Marta Suplicy à Prefeitura de São Paulo? O PT é grande, o PT é forte e o PT não vai baixar a cabeça. Mas perde a eleição em São Paulo. Normalmente, isso você que está falando, a população é que vota. Vocês não tinham 22 deputados e tem 14? Não tem problema, a eleição vai ser o ano. Como é que você está falando que o PT vai perder a eleição se a eleição é o ano que vem? Não, vai perder. Costuma perder em São Paulo. O Fernando Haddad vai ser reeleito, nós vamos ganhar, como aconteceu com a Dilma, que teve um estardalhaço, fizeram 1001 campanha contra ela e ela ganhou as eleições. O que nós precisamos é ter espaço na televisão para a gente falar o que está sendo feito, né? Que a gente, espaço que está sendo concedido. A população vai acreditar e vai votar novamente, que o Haddad está fazendo o melhor governo aqui na capital de São Paulo. Qual seria a melhor bandeira do Haddad nessa eleição? Está fazendo corredores de ônibus, está fazendo ciclovias, está colocando Wi-Fi, internet gratuita, está construindo 3 hospitais que os outros que prometeram e não construíram, né? Está construindo 55 mil casas populares, né? Com toda a crise que está tendo e com todo o problema que está tendo com o Ministério Público, inclusive com o Tribunal de Contas do município de São Paulo. Tá bem. Mas eu queria que você fizesse uma pergunta também sobre a greve dos professores, né? Que estão há 57 dias e aquilo que o governador falou na televisão é mentira. Os 29% que ele deu de aumento, né, em 4 anos, só para você ter uma ideia, teve 28% de inflação. Então teve 1% só de aumento.
E os 45 que ele falou que deu de aumento em 4 anos também, é mentira. Foi incorporados os bônus e as gratificações que foram ganhos pelos professores durante um determinado período. Então o governador está mentindo na televisão e não está dialogando com uma das categorias mais importantes do estado de São Paulo, que são os professores dos nossos filhos. Obrigado. Eu quero agradecer a sua presença aqui no Jornal da Gazeta, sempre aberto à discussão dos temas mais importantes do país. Muito obrigado. Isso é verdade. Presença. A Gazeta sempre dá oportunidade para a gente conversar. Obrigado a todos. Espero que o senhor volte logo. Com certeza. Boa noite. Estela. A seguir, Pelé operado no Hospital Albert Einstein já está no quarto. Britânicos vão às urnas para decidir o futuro governo. O atual primeiro-ministro conservador David Cameron enfrenta forte oposição trabalhista. Tem coisas que só acontecem no Brasil. Agência de banco no meio do rio. Ter educação de qualidade até em lugares em que nem se imagina. Ter um banco que se orgulha de hastear a bandeira de nosso país todos os dias na frente de suas agências, que está presente e se identifica com todos os municípios brasileiros. Este banco é BRA, BRA de Brasil, BRA de Bradesco. O governo federal está fazendo cortes nos gastos e ajustando suas despesas às receitas, como qualquer família faz quando as despesas crescem mais do que a renda. Agora, é importante que você saiba que esses ajustes são urgentes e necessários para preservarmos as conquistas dos últimos anos. Milhões de famílias saíram da extrema pobreza. Milhões de brasileiros realizaram o sonho da casa própria. Milhões de jovens conseguiram acesso ao ensino superior e aos cursos profissionalizantes. Os ajustes são fundamentais para que o Brasil reequilibre suas contas e avance no caminho do crescimento, com inflação sob controle, geração de mais empregos, mais renda e novas oportunidades para todos. Os ajustes são temporários, mas os seus resultados serão permanentes. Saiba mais, brasil.gov.br. Brasil, ajustar para avançar. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Agora é oficial. A dengue virou mesmo epidemia na cidade de São Paulo. A prefeitura diz ter registrado 38.927 casos confirmados nas 16 primeiras semanas deste ano. Até agora, a Secretaria Municipal da Saúde confirmou 8 mortes decorrentes da doença. Outros 25 óbitos estão sendo investigados. Com esses casos registrados, a taxa de incidência chegou a 304 casos por 100 mil habitantes, que é um patamar considerado epidêmico. E agora vamos às notícias do esporte com Estela Gontijo e Osmar Garrafa. Nós começamos pela Libertadores da América. A noite ontem não foi do Corinthians, que perdeu para o Guarani do Paraguai. É isso, Estela. Com pouca inspiração e uma falha do goleiro Cássio, o Corinthians perdeu por 2-0 e agora precisa vencer o jogo da volta por pelo menos 3 gols de diferença se quiser continuar na competição. O Guarani do Paraguai saiu na frente do Corinthians nessa cobrança de falta de Santander que Cássio não conseguiu defender. Aos 36, foi a vez do zagueiro Felipe vacilar. Contreira ganhou na velocidade, invadiu a área e chutou cruzado para fechar o placar em Assunção. Guarani 2, Corinthians 0. A equipe não retomou o padrão normal dela. Isso acontece. O tamanho do prejuízo ele só vai ser depois dos 90 minutos que nós tivemos em casa também. Porque também temos consciência que em casa
nós temos todas as condições também de fazer um grande jogo perto do nosso torcedor e poder reverter. Na pior das hipóteses, igualar um resultado que ele foi. Você considera essa, em termos de resultado, uma das fases mais complicadas na sua administração como treinador do clube? Desse ano? Desse ano? Sim, porque nós só tínhamos perdido uma no começo, depois da coisa. Sim, claro que sim. Outro duelo entre brasileiros na Libertadores terminou empatado. Um gol salvador de Leonardo Silva aos 49 minutos do segundo tempo garantiu o empate ao Atlético Mineiro diante do Internacional. Esse resultado mantém a disputa indefinida para o próximo jogo, que acontecerá na quarta-feira no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Primeiro minuto de jogo na Independência e Lisandro Lopes aproveitou a falha de Marcos Rocha para fazer 1-0 Inter diante do Atlético Mineiro. Aos 13, Douglas Santos pegou o rebote na entrada da área e bateu de direita para vencer o goleiro Alisson. Tudo igual em Minas, 1-1. No segundo tempo, jogada ensaiada do Inter, de D'Alessandro para Alain e de Alain para Valdívia completar de cabeça, 2-1. Mas o Galo foi buscar o empate. 49 minutos, Léo Silva aproveitou o bate-rebate e soltou a bomba para definir o placar. Final, 2-2. O Inter joga pelo empate na partida de volta semana que vem em Porto Alegre. O empate foi bom. Se eu falava antes do jogo, um empate 2-2, é excelente. Eu assinava. Mas tomar gol no último segundo fica uma sensação um pouco de tristeza. Mas eu acho que pelo volume que nós tivemos, pela intensidade e também pelas oportunidades que nós tivemos, o mínimo seria um empate, né? Um empate, vamos dizer, foi talvez injusto com relação ao que nós fizemos no campo. Mas seria muito ruim perder essa partida da maneira como ela foi. São Paulo venceu o Cruzeiro e deu um passo importante para a conquista de uma vaga nas quartas de final da Libertadores. Destaque para o argentino Centurión, que marcou o gol da vitória, e também para os 60.369 torcedores que lotaram o Morumbi, proporcionaram o novo recorde de público desta temporada no futebol brasileiro. Contra o Cruzeiro no Morumbi, Milton Cruz completou exatamente um mês no comando do São Paulo. Em 6 jogos neste período, foram 5 vitórias e apenas uma derrota. Eu tô trabalhando, né, para fazer o meu melhor, como eu sempre fui, né? Então eu estou de técnico, eu não sou técnico, né? Estou e espero, né, cada vez mais poder ajudar aí, como eu estou ajudando, né? E a gente vai trabalhando. Sou funcionário do clube, como eu já falei, e sempre dou o meu melhor. A vitória desta quarta-feira foi dura. Arrancada no finalzinho, mas importantíssima. O São Paulo deu um grande passo para chegar às quartas de final da Libertadores. Nós tivemos uma intensidade boa do princípio ao fim do jogo, isso aí deixa a gente satisfeito, né? E o jogo tem mais 90 minutos, né, lá em Belo Horizonte, sabemos da dificuldade, mas demos um passo importante, não tomamos o gol, né, e fizemos um gol. Tá aí o Milton Cruz, que é técnico, não é técnico, né? Para mim não é técnico. Para você não é técnico, porque não recebe como técnico. Não recebe como técnico e ele tem dito abertamente, publicamente. Ontem na coletiva ele acabou contradizendo o presidente, né? O presidente falou, não, ele é o técnico, mas ele não fez um acordo salarial como técnico. O Milton não quer ser técnico e o São Paulo em breve vai buscar um treinador. Mas mérito dele na vitória. Mérito dele, claro. E agora a Copa do Brasil, com apenas um titular em campo, o goleiro Vladimir, o Santos empatou com o Maringá. Desculpa. E o empate lá no Paraná veio só nos acréscimos. Veja os gols. No Paraná, jogando com as reservas, o Santos abriu 2-0 contra o Maringá, placar que eliminava o jogo de volta. Gols de Elano e Marquinhos Gabriel. Só que os donos da casa foram buscar o empate. Fabiano, aproveitando a falha de Vladimir, descontou. E já nos acréscimos, Rodrigo Dantas subiu lá no segundo andar para deixar tudo igual. Final, 2-2.
E o Pelé volta a ser internado em São Paulo por um problema de saúde. Pelé, que está com 74 anos, passou por uma cirurgia na próstata na terça-feira. Ele está internado no Hospital Albert Einstein. Por enquanto, não há previsão de alta. Em novembro do ano passado, Pelé foi internado para a remoção de pedras nos rins, uretra e bexiga. Após alta, ele voltou ao hospital apresentando um quadro de infecção urinária. Nesta internação, Pelé chegou a desenvolver um quadro de infecção generalizada e ficou na UTI por 15 dias. A gente torce pela recuperação dele. Muito obrigada, Garrafa. Uma boa noite para você. Boa noite. E é com você, Gamberini. A presidente do Chile, Michelle Bachelet, pediu a renúncia de todos os ministros do governo dela. O anúncio foi feito ontem à noite. A presidente chilena quer trocar toda a equipe de governo em 72 horas. Também foram anunciadas medidas como o fim das contribuições anônimas e de empresas para as campanhas políticas. Essas medidas são uma resposta de Bachelet aos escândalos envolvendo o filho dela e o financiamento ilegal de campanhas políticas no Chile. A popularidade da presidente, que governa o Chile pela segunda vez, despencou com as denúncias. Ela tem hoje apenas 30% de aprovação dos chilenos. Milhões de eleitores foram às urnas nas eleições gerais da Grã-Bretanha. As zonas eleitorais foram abertas às 7 da manhã e a votação foi até às 10 da noite, 6 da tarde, horário de Brasília. O resultado oficial só vai ser conhecido amanhã. O Reino Unido tem 45 milhões de eleitores registrados, mas lá o voto não é obrigatório. O atual primeiro-ministro conservador David Cameron e o líder do Partido Trabalhista Ed Miliband são os principais candidatos ao cargo de primeiro-ministro. As pesquisas mostram que a disputa é muito acirrada e que nenhum dos dois deve conseguir a maioria absoluta no parlamento. Por isso, a negociação de coalizões e alianças com os partidos menores pode ser decisiva para saber quem será o novo primeiro-ministro. O Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma excelente noite para você, fique bem. Nós voltamos amanhã às 7 da noite em ponto. Boa noite e até lá. Hoje, 11h30 da noite, sobrevoe as belezas naturais da floresta amazônica no Hoje Tem.